como que você, que dica você daria para os treinadores para também lidar com as pressões, com o estresse? Porque a carga dos treinadores também é muito, muito alta, né? A cobrança interna, a cobrança externa, enfim, cobrança por resultados. São poucos os clubes que não cobram resultados, né, dos treinadores, das comissões técnicas. Como lidar com isso também no dia a dia? Como lidar com isso na vida pessoal? Bom, primeiro eu digo por mim e talvez por muitos treinadores próximos, né, que nenhuma cobrança é maior do que a nossa própria cobrança. E eu acho que isso é um grande problema, né? Eu venho tentando trabalhar isso comigo mesmo, para diminuir um pouco essa minha autocobrança, que em alguns momentos ela é positiva, né? Porque te instiga, te faz buscar mais conhecimento, aprimoramento, mas quando ela passa do ponto, isso passa a ser negativo. Então, eu acho que a principal sugestão que eu posso dar é que muitas vezes os nossos objetivos não estão alinhados com o objetivo do nosso público, dos nossos alunos numa escola, dos nossos atletas num trabalho esportivo. Muitas vezes os atletas estão ali para se divertir e nós queremos ser campeão do mundo porque aquilo vai nos trazer algo importante, né? Então acho que nós não podemos esquecer que nós, na verdade, nós estamos trabalhando para os atletas e não os atletas estão trabalhando para nós, né? Então, nos últimos anos eu mudei um pouco o foco da minha carreira, né? Justamente por conta disso. Hoje o que mais me satisfaz é contribuir na formação das jovens. Não é ganhar um campeonato, não é uma convocação, não é um prêmio. Então acho que a partir do momento que a gente se desvencilha um pouco desse processo de buscar a todo custo os títulos, a gente passa a ter um dia a dia, uma trajetória, uma jornada muito mais agradável e os resultados aparecem melhor ainda, né? Como dizem às vezes, né? Se você ficar correndo atrás do dinheiro, você não vai conseguir, né? Faz o que você tem que fazer e o dinheiro vai vir atrás de você. Tem gente que fala isso nas finanças, não sei se é verdade, mas no esporte isso tem sido assim. Quanto mais você busca ganhar, ser campeão, menos você ganha, mais você se frustra e menos você faz o bem para os seus atletas. A partir do momento que você inverte isso, passa a trabalhar para os atletas, primeiro como um professor, ajudando na formação, colaborando com o crescimento dos seus atletas, o resultado vem como uma consequência natural e sem tanta pressão. Eu acho que nós precisamos mudar um pouco isso, né? Muitas vezes nós trabalhamos em busca dos nossos objetivos, um trabalho meio egoísta. Isso é muito comum no esporte, né? Às vezes você vê ali atletas muito novos fazendo coisas que não deveriam, que serão prejudiciais na formação a longo prazo. O professor, o treinador pulando etapas porque ele quer ser campeão a qualquer custo naquele ano. Então, eu acho que nós temos que entender qual que é o nosso papel. E acho que a nossa cultura atrapalha muito, né, Falcão? Porque nós vivemos uma cultura futebolística, né? Então, existe uma imagem do treinador milagroso, né? O time está jogando mal, perde 2, 3 jogos, você manda embora o treinador, contrata um novo treinador, e aí parece que numa varinha de mágica, num passe de mágica, em uma semana o time vai mudar completamente. Essa imagem que a gente tem. Né? Então, nós supervalorizamos os nossos treinadores. E como treinador eu digo, nós não temos tanto poder assim. O nosso trabalho depende de tempo, depende de uma cultura passada. Então, é um trabalho a longo prazo. E a gente trata o treinador como se fosse mágico, né? Então, isso só aumenta a pressão em cima do treinador e do próprio treinador consigo mesmo. Então, nós temos que entender que não existe mágica, não existe isso no esporte. Existe trabalho a longo prazo. Perfeito, Cris, muito bom, muito legal você ter comentado sobre isso, né? Caminhando aí para o final aí da nossa conversa, que está bem agradável, a gente poderia ficar aqui horas, né, conversando. Eu queria fazer mais 2 perguntas para você. A primeira como que está sendo para você na pandemia, né? O seu trabalho, enfim, porque querendo ou não, isso afetou todos nós, né?
afeta ainda, a gente não passou ainda pelo processo, enfim, a gente está no meio do caos, mas, poxa, a gente está aí mais de 100 dias trabalhando, né, por aplicativo, e como está sendo essa experiência para você e como é que você enxerga isso para as atletas? Bom, primeiro que é uma situação inesperada, né? Eu, pelo menos, nas minhas reflexões, nunca imaginei que passaríamos por isso. Nós, como o mundo, né? Uma situação em que aí, durante um período, o mundo inteiro parou. Né? Ficar em casa, trabalhar pelo aplicativo, trabalhar online. Então, foi uma coisa muito nova e que acho que nós fomos aprendendo durante o processo. Eu lembro que ali em março, abril, eu comecei a procurar cursos e não tinha nada na época, né? Como fazer um treino de basquete online, né? E agora já tem algumas coisas disponíveis. Mas eu acho que o que nós fizemos, né, e você faz parte disso, nós primeiro nos preocupamos com o bem-estar das atletas. Então nós fizemos, desde março até agora, né, para quem assistir depois, nós estamos aí no final de novembro quase, nós estamos aí há muito tempo já trabalhando todos os dias, de segunda a sexta, mantendo a nossa rotina, que eu acho que é um ponto importante para as alunas, para as atletas, manter a rotina mesmo dentro da pandemia, e com atividades variadas. Alguns dias atividade voltada para o basquete, então trabalhando conceitos teóricos de basquete que depois possam ser úteis quando voltarmos para o treinamento, para as competições. Mas a maior parte do tempo trabalhando com conteúdos que são importantes para a vida delas a longo prazo e nesse momento. Então nós temos feito muitas discussões em cima de livros, em cima de filmes, temos proposto debates, diálogos, seminários, e as atletas se apropriando de alguns temas que muitas vezes elas deixam de lado nessa área, e que nós vemos o quanto que isso traz de prejuízo no longo prazo, né? Eu acho que os atletas, principalmente os americanos, né, atualmente estão muito engajados em questões sociais, como, né, de igualar um pouco aí as questões no esporte masculino e feminino, o programa social do Black Lives Matter, né, contra o racismo, e geralmente nós vemos no Brasil atletas pouco engajados nessas ações, né? Então, eu acho que um dos que mais se manifesta atualmente é o Casagrande, que na verdade é um ex-atleta, mas são poucos atletas em atividade usando a sua fala, usando a sua força, usando a sua plataforma para construir um mundo melhor. No basquete, nós temos a Tamires fazendo muito bem esse papel e nós estamos tentando desenvolver isso nas nossas atletas. Então, acho que a pandemia foi um momento de crescimento como jogadora, um momento de crescimento como pessoa para elas, e fizemos o melhor possível dentro das condições que nós temos, que é uma das nossas ideias, uma das nossas filosofias de trabalho. Olha, o melhor que nós podemos fazer hoje é o treino através dos aplicativos. Então, vamos fazer o melhor possível, vamos continuar plantando, porque essa colheita um dia chega. Eu acredito que foi um período difícil, né? E agora nós estamos num momento muito difícil, desafiador, porque existe uma sensação de que a pandemia acabou e não, né? Nós estamos aí numa subida, no início de talvez uma segunda onda de contágios. Então, o trabalho continua, mesmo à distância, o trabalho continua. Não é fácil mesmo, não está sendo fácil para ninguém, né? Literalmente é complicado a gente ficar, enfim, isolado, e todas essas questões aí das preocupações que a gente tem conosco, com as pessoas que a gente gosta, né? E essas mudanças aí não foram interessantes, particularmente eu falo, mas foram difíceis, né? Para a gente conseguir executar tudo isso. E para a gente finalizar, Cris, que dica que você deixa aí para os treinadores que estão nos assistindo, até para os atletas que eventualmente gostariam de melhorar aí na carreira? Que tipo de dica você pode passar para esses dois públicos? Bom, primeiro, né, principalmente para os treinadores, para não descartar ou deixar de lado o lado humano. Eu acho que essa talvez seja a nossa maior deficiência, né? Nós não estamos treinando robôs,
Nós estamos treinando, ensinando pessoas. Pessoas que algumas, principalmente na categoria de base, algumas dessas pessoas se tornarão atletas. Mas a maior parte dessas pessoas vão usar o esporte como uma ferramenta durante um período da vida, né? Pode ser um hobby, pode ser ganhar uma bolsa de estudo, pode ser inclusive se tornar um atleta, mas aos 25, 30, 35 anos essa atleta vai deixar essa carreira. Então o esporte é um pedaço da nossa vida, é um pedaço de não sei quantos anos, vai depender de um para o outro. Mas as questões humanas, elas são para sempre. O esporte é uma ferramenta sensacional se nós usarmos o esporte como uma ferramenta educacional. A gente tem uma ideia aí pré-concebida de que o simples fato do aluno estar numa quadra, num campo, numa piscina, numa pista de atletismo, num tatame, ele vai aprender muitas lições. E isso é uma das grandes mentiras do esporte. O fato de estar ali não ensina nada, mas dependendo da abordagem, da metodologia adotada, o esporte pode ser utilizado como uma ferramenta educacional para desenvolver respeito, para desenvolver diálogo, para desenvolver superação, para desenvolver trabalho em equipe, para desenvolver muitos conteúdos que talvez dentro de uma sala de aula seja muito difícil de se desenvolver. Então, para os treinadores, usem o esporte, usem a atividade física para promover o crescimento integral do seu aluno, não só o crescimento do bíceps ou o crescimento da velocidade, enfim, né? Nós não estamos trabalhando com robôs, nós estamos trabalhando com pessoas. E para quem, né, para atletas e treinadores, aí acho que é uma coisa, né, que é repetitiva. Não tem sucesso se não tiver muito trabalho e muita dedicação. Se o atleta quer acertar o gol de falta, de pênalti, põe a bola lá e treina, repete. No basquete, no vôlei, no handball, que são esportes aí, né, com alvo, tem que ter muita repetição. Para os treinadores, a repetição é criar o hábito de estudar. Para os atletas, criar o hábito de praticar a sua modalidade. Eu acho que não existe um segredo maior que esse, que muitas vezes a gente procura o atalho, e o atalho, na verdade, não existe. O que existe é essa repetição, né, procurando diminuir os erros, e aí, de novo, né, a psicologia pode ajudar com processos de fade-in, fade-out, de você aprimorar o seu gesto técnico para ter uma eficiência melhor nos jogos. Muito bom, Cris. Concordo plenamente aí com o que você disse agora no final, principalmente. Né, o esporte, ele não é mágico também, você trouxe isso um pouco atrás, falando dos treinadores, né? Eu acho que depende da intenção que a gente dá para o esporte, né? Em todos os âmbitos. E, pegando um gancho também, a gente, nesse momento aí de quarentena, a gente assistiu a série do Jordan, né? Nesse final, em que trata do gênio que foi o Michael Jordan e o quanto ele trabalhou, mesmo sabendo, né, de toda a genialidade, todo o talento que ele tinha, ele lapidou e trabalhou esse talento para ser o que ele foi, né? Perfeito, é isso aí. Poxa, te agradeço de verdade, muito bacana aí a conversa, tenho certeza aí que quem assistir vai aprender bastante, vai refletir bastante. Valeu, obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, uma honra participar, espero que tenha sido produtivo.